em ordem. Mas me fala aí, primeiro passo, Luna, assim, eu te conheço há um tempinho já, tá? Eu sei que você é espetacular a nível de empreendedorismo, você é uma menina muito séria, trabalha bem, mas eu quero levar um papo hoje para um lado assim que eu quero conhecer mais da Luana, ok? Eu quero também fazer a galera conhecer um pouco mais da Luana, para eu entender, e aí a gente vai falar um pouco sobre posicionamento e autoridade, ok? Eu quero entender como que você ajuda as pessoas a ter posicionamento, a ter autoridade online, que nada mais é que fica mais fácil para vender quando a gente tem autoridade, né? Vender com menos esforço, por que não, né? É Por muito que mais não, né? legal. Legal, legal. Vamos lá, o que você quer Deixa eu, saber te, de mim? deixa, eu- deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, tá? Que a gente não se falou depois que estourou essa crise. Primeiro passo, eu quero saber se você, de alguma forma, foi impactada com tudo isso. Com certeza, a gente só sente a crise, né? Aliás, eu só senti o coronavírus quando ele me atingiu, né? E aí é onde a gente vê como é necessário a gente trabalhar muito o equilíbrio mental, porque a gente, quanto mais você for atingida por ele, mais desequilíbrio você vai ter e mais ele vai ficar grande, né? Mais monstruoso ele vai ficando dentro da gente, porque a gente não sabe nem exatamente o que é isso, né? Lembro eu, no dia 16 de março, foi o dia que eu tive de tomar a decisão de adiar o meu treinamento presencial. Que para mim foi muito, muito difícil, porque, gente, é plano, é desenho, e foi um plano que eu estava indo para outra cidade. Estou indo ainda, não vou mudar isso, só adiou. Estava indo para outra cidade. Tinha gente de longe vindo, e assim, você ter aquela consciência, cara, eu vou ter, que até então não foi obrigado, né? Eu tava vendo o fluxo das coisas acontecerem. Então eu vi que eu tinha que tomar uma reação ali e foi muito difícil, muito difícil. Eu sei que eu tomei essa reação na segunda. Aí na terça eu eu fui pro CrossFit. Aí no que eu cheguei no CrossFit, os meninos tinham mandado já uma mensagem no dia anterior que algumas coisas iam mudar no box, que eles vão fazer higienização e assim por diante. A aula ia acabar antes, assim por diante. Aí eu tô vendo aquele escopo todo, né? A gente fazendo exercício e depois limpando. Aí eu olhava aquilo e eu falava, uai, gente, a gente tá limpando uma parte do colchonete, mas na hora que a gente vira, bate no chão que tá sujo, enfim, né? E aí eu comecei a ver a coisa monstra que vai ficando, que a gente não sabe exatamente como que o coronavírus pode pegar, né? Oi, Stefânia! Também saudade, mulher! Como que aquilo pode pegar? Eu sei, André, que eu tava andando, eu fui correr, aí um dos exercícios era correr. Sabe quando você fica com medo de olhar as pessoas na rua? Porque começou a te pegar, né? Porque até então o coronavírus não estava nem azul para ele não estava me encostando. Na hora que ele afetou na minha vida, eu comecei a ter medo do que seria a proporção dele dentro de mim. E aí naquele dia eu falei, cara, eu vou ler e vou estudar um pouco mais, porque eu não posso ficar obcecada com isso, porque senão eu não vou poder olhar para o lado. Né? E foi a hora que eu fui ver realmente onde que tem os tipos de contaminação maiores e tal. E aí eu deletei aquilo. Eu falei, agora eu vou focar no que eu tenho controle. E é o que eu tô buscando mais desde o dia que isso aconteceu. Focar no que está no meu controle. Não tem jeito da gente lutar contra a maré, né? Lutar contra para onde está indo o fluxo das coisas. Na verdade, nunca foi. Agora, nesse meio incerto, então, é pior ainda a gente ficar querendo, igual um dos movimentos meu, que da grande maioria é julgar, né? Será que tá certo abrir, fechar? Será que isso é o mais certo? Esse pessoal tá doido. Quem sou eu, cara? Quem que é você, André? Pra gente dar palpite se tá certo ou tá errado. Eu não sou nada de infectologista, não tenho nem noção sobre isso. Então, é aquela coisa, foca no que você tem força, no que tá no seu controle. E ali, pega daquela realidade, faz ela sua melhor amiga e vai pra cima. E aí foi a hora que eu realmente entrei, eu vi o movimento, falei, cara, foi a hora que eu entrei mais forte nas redes sociais. Falei, agora que eu tenho que entrar. Depois vai estar todo mundo já caiu no buraco. Quem reagir agora vai sair na frente, né? E aí foi a hora que eu entrei realmente em ação. Ó, gente, tem galera aqui, a Cá, tava com saudade, o Ronald. Sejam bem-vindos. E aí foi a hora que eu entrei em ação. Eu fiz uma série de lives aí, uma série que foi combatendo a crise, agindo na crise, porque eu acredito piamente que quem entrou, a empresa que entendeu
Primeiro que hoje eu fiz um post de uma coisa que cabe a isso que eu vou falar. O que eu tenho mais de lição desse momento que a gente está passando? A empresa que sempre entendeu que o jogo, na verdade, que a gente joga é o jogo do longo prazo, não é o jogo do curto prazo. Porque as empresas que pensam sempre no curto prazo, o que é? É a venda ali, a venda acabou. Ela não pensa no relacionamento com o cliente. Ela só pensa na hora que o cliente visitou ela, que ela tem que atender bem. Ela não pensa no caixa que ela tem que fazer para o posterior. E nada disso. As pessoas que só pensam no curto prazo, as empresas que só pensaram no curto prazo, que não geraram valor, elas estão realmente de mal a pior, cada vez mais. Porque quem jogava já o jogo de longo prazo, que é o jogo que eu defendo, que é o jogo de construção de marca, relacionamento, autoridade, influência, posicionamento, assim por diante, essas pessoas estão sendo afetadas? Estão, porque todo mundo está sendo afetado, mas uma proporção muito menor. E eles vão reagir no mercado muito mais rápido que os outros, porque eles têm um relacionamento com o cliente que os outros não têm. Então, a minha grande sacada no início foi, cara, deixa eu alertar essa galera, entre em ação, reduz tudo que é possível e entre em ação para ficar próximo dos seus clientes e fortalecer sua marca, porque essa é a grande sacada. E às vezes coisas simples, né? Às vezes coisas simples. Por exemplo, a galera do mercado físico. Hoje a gente tem uma grande ferramenta que é o WhatsApp, né? E a galera hoje não trabalha o WhatsApp. Não trabalha um relacionamento com o cliente, um CRM, para você vender mais vezes para ele. Porque muitas das vezes é até cliente recorrente, né? O cara vai lá toda semana comprar uma coisinha. E não faz esse relacionamento, porque se tem esse relacionamento nesse período, essa pessoa talvez não passe tanto problema, né? Ela consegue manter pelo menos o fluxo de caixa dela para pagar funcionário, pagar aluguel, pagar o básico, vamos colocar assim. Na hora que você solta um voucher, você é mais bem aceito, porque você não usa ninguém oferecendo um voucher. Você é uma pessoa que a empresa já confiava, que ele já tinha um vínculo, que ele falou, cara, eu vou ajudar ele mesmo, vou comprar um voucher, vai ser um benefício que eu vou ter lá na frente. Agora, você acredita realmente que você, que não construiu nada de marca, vai simplesmente bater na porta dele e falar, me dá seu dinheiro que eu te pago depois? Que eu te proporciono depois? É um jogo de confiança, que a confiança em si, né, André, é uma coisa muito... É um determinante para a venda. E a gente anda num caos, numa sociedade muito do medo, né? As pessoas têm medo de tudo. As pessoas andam na rua com medo, as pessoas atendem o telefone com medo. Será que é alguém sacaneando ou será que é realmente alguém importante? Enfim, a gente anda nessa sociedade do medo. E aí vem essa questão do coronavírus que deixa esse medo ainda maior, que é a insegurança. E aí, nesse fluxo todo, se a sua empresa não construiu segurança, não é agora com essa pessoa tão sensível que você vai conseguir conquistar realmente espaço com ela, porque as pessoas estão muito mais sensíveis. Por isso que agora não é hora de você sumir, galera. Agora é hora de você marcar presença e ser visto pelos seus clientes. Ter uma comunicação muito alinhadinha, que igual às vezes que eu vejo, eu falo... Vai lá e arruma sua linha. Vamos conversar, né? Você chamei uma mentorada, vamos conversar que eu tô sentindo de conversar. Não, mano, mas não tem nada para fazer. Cara, tem muito para fazer, porque agora a forma que você se comunica é o que vai definir seu jogo ali para frente. Exatamente. Exatamente. Lindo isso, lindo isso. É exatamente isso. E aí, o que eu queria entender de você, Luana? Agora eu vou mais profundo. Tá? Porque até agora eu não falei de mim, né? Hoje Luana, eu quero saber, por exemplo, Luana, eu quero saber como que você chegou no empreendedorismo. Eu não conheço muito bem a sua história, a gente nunca trocou uma ideia sobre isso, mas eu sei que seus pais, se eu não me engano, sua mãe sempre foi empreendedora. Eu quero saber como que você chegou nessa situação. Eu quero me tornar uma pessoa, um influenciador digital, vamos colocar assim. Vou dar treinamento, vou falar sobre posicionamento e autoridade. Como que você chegou nisso? Então, eu brinco que eu fui criada para ser dona de negócio. Eu não fui criada para ser dona de casa. E realmente, gente, dona de casa eu fui aprender e sou bem mais ou menos. Eu fui aprender só... Eu fui casar, foi quando eu fiz a minha primeira compra de supermercado. E eu lembro que meu ex-marido, ele já morava sozinho, então, na verdade, eu era acompanhante dele. Eu não era a moça que fazia as compras. Eu não tomava nenhuma liderança no momento. Depois eu fui aprendendo.
Depois que eu tive a Pietra, aí que eu fiquei mais... Aí que eu aprendi um pouquinho a ser dona de casa, né? De fazer alguma coisa em casa. Então, eu realmente venho aí de uma criação que eu vi a minha mãe em movimento e de empreendedorismo desde nova. E ela tem uma garra, uma disciplina excepcional, né? Então, eu venho desse exemplo dela. E aí, o empreendedorismo, para mim, está na minha veia desde nova. Eu, com meus 15 anos, 14 anos, eu pegava eu lembro que uma amiga, a mãe de uma amiga minha, bordava essas blusinhas assim, ó. Eu pegava essas blusinhas e ia vender. Lá eu fiz escola técnica de administração na época do colegial. Foi a época que eu comecei a vender. Aí eu pegava e levava para vender essas blusinhas. E, gente, eu fazia isso porque eu gostava. Eu não precisava de deixar nenhum dinheiro em casa. Graças a Deus, a gente sempre teve uma condição. A gente não é ricos, mas nós era sempre bem de situação, né? Conseguia aí estar tranquilo. Então, eu nunca precisei de pôr dinheiro dentro de casa. Eu fazia isso para mim. Porque eu gostava, porque eu queria juntar meu dinheiro, porque eu gostava de estar ali em ação. E aí, desse mundo aí das blusinhas, eu fui para as bijuterias, das bijuterias eu fui para pratas. Isso tudo dentro de faculdade, de faculdade não, de escola, né? Isso é época de escola ainda. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Então, olha, lá no ensino médio, eu já entrei numa escola de formação técnica. Então, eu fiz uma escola de formação técnica e administração. E fazia colegial junto, eu estudava o dia inteiro. E assim, desde nova, a minha vida, minhas férias era trabalhar, era brincar, né? Brincar de trabalhar na loja da minha mãe. Eu ia para lá me divertir, como se diz, né? E aí depois que eu formei na FG, eu não lembro direitinho se foi depois que eu formei, eu comecei a trabalhar com a minha mãe na loja dela. Só que eu e ela é muito parecida, então a gente batia de frente demais, né? Então não estava dando muito certo. E eu comecei a fazer faculdade de administração com habilitação em marketing. Então eu tinha vontade de trabalhar muito na área do marketing em si. E aí eu tive uma oportunidade, eu mandei um currículo e tal, tive uma oportunidade e fui trabalhar na Alta Genéticas aqui de Uberaba. Só que aí a infelicidade, eu comecei a trabalhar toda feliz, né? Consegui meu emprego e tal. E tem uma coisa que é tão engraçada, que me lembra muito falando dessas épocas, todos os meus projetos de faculdade, que a gente tinha que montar produto, ou montar stand, enfim. André, eu sempre tive uma facilidade, de convencer as pessoas do que eu acreditava. E a gente vai vendo isso no rastro, né? Eu tinha uma facilidade de pegar patrocínio, cara, era uma coisa louca aquilo. Eu conseguia muito legal, muito fácil conseguir patrocínio das pessoas, que era uma coisa muito difícil. Não era fácil, não, mas eu tinha uma facilidade ali. Legal. E aí depois eu comecei. Aí eu entrei na Alta Genéticos. Não é que eu tô um mês lá. E aí sobe uma recomendação da diretoria que iam terceirizar o setor. Então, aí o setor lá, todo mundo ia ser dispensado, ia ficar só um jornalista que ia ficar na parte de redação e o restante ia ser uma agência, não ia ficar mais dentro da empresa. Aí o sonho da Luana acabou, né? Morreu. Aí saí de lá. Eu falei sim, e aí nisso, gente, apesar da gente ter condição, como eu falei, eu nunca precisei de pôr dinheiro em casa, mas a minha mãe nunca me deu as coisas. Eu sempre tive que trabalhar para conseguir pagar minhas contas, para conseguir as minhas coisas. E aquela coisa, minha mãe é daquela tipo assim, eu te empresto dinheiro, mas assina notinha aqui, porque você vai ter que devolver. Entendeu? Não é nada dado, não. Tem que trabalhar, tem que conquistar. E aí... Nessa época que eu saí da Alta Genéticas, eu tinha dois caminhos, né? Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, falar que eu gosto de trabalhar aqui, que é o que eu quero, não é verdade, só que eu preciso pagar minhas contas. Então, até eu decidir o que eu vou fazer, você deixa eu trabalhar aqui? E aí, coração mole de mãe, deixou eu trabalhar lá, né? E aí eu trabalhei lá, só que naquele momento eu resolvi que tinha muita gente ainda que me perguntava, e eu tinha alergia, eu tenho alergia à bijuteria. E aí eu comecei a vender prata na época de escola por conta disso. E aí nessa época de faculdade, eu acho que foi na faculdade, depois começaram a me perguntar, nossa, Luana, a gente não acha as pratas, você podia voltar a vender e assim por diante. Aí foi a hora que eu falei, vou voltar a vender as pratas. E aí nisso, eu estava na loja da minha mãe, de início eu pensei, vou fazer o quê? Vou vender pratas, mas vou ter revendedoras. E aí eu continuo trabalhando ali com a minha mãe, dou suporte para as meninas e elas trabalham. E ali, beleza. Só que
eu vi que não funcionava tão bem com as meninas. Então, aí, depois de um tempo, eu resolvi sair da loja e comecei a vender porta a porta joias de prata. E eu fiquei vendendo porta a porta aí 1 ano e pouquinho. E aí, depois disso, eu vi que eu já estava chegando num passo que, para mim crescer, eu tinha que ter um espaço. Não dava mais para ficar naquele crescimento. Tinha uma coisa que me incomodava também, eu lembro direitinho. Eu não tinha carro, eu usava o carro da minha mãe. E o carro da minha mãe era um carro classudinho, né? E aí me incomodava demais eu chegar para vender com aquele carro. Eu falava, cara, o que eles vão pensar? Vai comprar pra quê dessa menina? Se ela anda desse jeito, eu lembro direitinho. Aí o meu primeiro carro foi um Peugeotzinho. E era um dos principais motivos era esse. Era para mim realmente que foi a hora que eu comecei a andar mais. Eu falava, não tá ornando isso aqui. Eu andar naquele carrão e assim por diante. Enfim, aí nisso a minha mãe me ajudou. E ela montou a estrutura, que ela tinha um prédio dela, ela montou a estrutura e eu montei toda a parte interna da loja, né? Como se eu tivesse alugado um espaço. E aí eu tive a minha primeira loja, que eu fiquei com essa loja com 4 anos, uma loja de prata. Continuei vendendo algumas coisas no porta a porta. Porta a porta, gente, era notinha o tempo todo, ia lá receber, voltava. Vendedora nata. Cara, era amiga da galera toda da Polícia Federal e outros, eu ia lá visitar todo mundo. Aí, E aí, depois de 4 anos da loja, a loja estava indo bem, assim por diante. Só que, assim, era uma coisa ainda que não falava, estava indo bem, mas não estava dando grandes lucros, nada do tipo, mas estava indo legal. E aí, eu fiquei grávida. E nessa temporada, meu irmão estava trabalhando na loja da minha mãe. Minha mãe sempre me chamava para voltar para lá, mas nunca tinha me tocado. E aí eu fiquei grávida e eu acho que a gravidez me deixou mais focada e me deu uma vontade mais de não ser dona, sabe? Porque eu tava com outro foco naquela época. E aí a minha mãe me fez um convite. Isso aí eu tava assim, gente, com 7, 8 meses. Um convite para voltar para trabalhar na loja, porque meu irmão ia embora. Meu irmão mudou de cidade e ela queria que eu estivesse lá com ela. E aí ela me convidou aquela vez, André, eu senti um convite de profissional, sabe? Não foi do tipo, minha filha, vem aqui trabalhar. E sim, Luana, eu não lembro exatamente o que foi, mas me tocou aquela vez. E aí eu fui pro racional. Eu pensei, gente, olha que beleza, eu ir lá, eu não vou ser dona. Na loja dela, né? A loja tem 30 anos, a possibilidade de eu fazer faturamento, de eu crescer lá é muito maior do que eu estava aqui. E outra, a minha mãe não me deu 2 opções. Ou eu fechava, ia para lá, ou eu ficava onde eu estava. Não dava para fazer as 2 coisas. E aí eu resolvi fechar a loja. Foi assim, do nada, porque até então a loja era pro resto da vida. Só que eu fechei o ciclo muito bem, assim, eu não sinto saudade, foi ótimo, fechou, acabou ali, foi ótimo. E fui para a loja da minha mãe, André. Na loja da minha mãe eu entrei na parte de marketing, eu fiz que ela nunca tinha, ninguém tinha pegado para fazer a parte online. E foi a hora que eu realmente mergulhei em tudo de Mercado Livre, de e-commerce, eu estudei tudo. E Você lembra o ano disso? Oi? Você lembra o ano disso? Isso aí foi em 2000... A Petra... Nossa, peraí. 2013. Aí, 2013, 2014. Eu mergulhei, eu tinha o maior preconceito com o Mercado Livre, porque eu falava, Mercado Livre, não, deterioriza, não gosto, parece mercadão e tal. E aí, só que a gente não tinha grana para fazer um site bacana, né? Ainda mais que naquela época era poucas opções. Tudo que você pensava em site era muito caro. Hoje é bem diferente essa realidade. E aí eu via um caminho assim, cara, atacado, é a gente entrar no Mercado Livre, fazer o Mercado Livre profissional. E aí o que eu comecei a fazer foi isso. Como que eu vou tornar o Mercado Livre uma plataforma mega profissional para a loja? E aí eu mergulhei, estudei, entendi tudo sobre aquilo. Enfim, viramos Mercado Líder, Ouro e assim por diante. Fui atrás para entrar na B2W, que no início a gente não conseguiu, depois com o trabalho nós fomos convidados para entrar. E, enfim, bombamos. Hoje, graças a Deus, o online ele vende muito mais do que o offline. O carro-chefe da empresa hoje é o online. E foi filho meu ali. Eu tinha um amor muito grande, sabe, André? Porque foi uma coisa legal que eu e minha mãe deu certo, porque minha mãe não entendia nada de digital, né? Então aí não dava tanta treta nós duas. Então ela cuidava do lado e eu cuidava do outro. Tipo, deu tudo certo. E aí meu irmão resolveu voltar para a loja. Nesse que ele voltou, comecei a passar algumas coisas para ele e começou a entrar muito na rotina.
A gente já tinha acabado aquela escala de criação de projeto, que é a parte que eu tenho mais tesão. Aí vamos idealizar, vamos desenhar. E a coisa que eu tenho mais gosto é disso. E aí, nisso, eu perdi um pouco e eu comecei a olhar uma outra coisa que apareceu de oportunidade. Que aí, eu olhava, meu ex-marido é veterinário, eu olhava o Facebook dele e via lá 20 mil curtidas, né? Na página dele, ele só postando, sem pagar, sem nada. E aí eu olhava aquilo e falava assim pra ele, mas não é possível, gente, isso aí não tá virando real nenhum, a gente tem que fazer isso virar dinheiro, não pode ser só isso, né? Vamos fazer isso virar alguma coisa. E aí nisso eu comecei a entrar e estudar tudo sobre infoprodutos. Foi quando eu descobri a vida de infoprodutos, foi quando eu descobri Conrado Adolfo na minha vida. E aí, Legal. Eu comecei a estudar sobre infoproduto e aí resolvi fazer o seguinte, que já era uma coisa que eu sabia, uma especialidade, eu reposicionei todo o Divagno na época para fazer esse lançamento. Eu sei que na época foi um boom, porque, gente, mercado de veterinário, de equinos, ou seja, de roça, fazer um webinário de lançamento foi o ó, porque ninguém sabia o que era isso. Até hoje, muitas pessoas não sabem o que é, né? E aí a gente lançou e tinha na época, tinha um domínio que estava disponível, que era Cursos Equinos. Falei, cara, é nosso domínio isso, cara. Pronto, compramos, e aí a gente lançou o Cursos Equinos. E aí a ideia era que do Divagno vinha aí. O Divagno, ele tem uma excelência muito boa na questão de dar aula. Então aí a gente pegou isso, criou alguns infoprodutos para vender e criou alguns cursos online. Eu sei que aí a gente começou, trabalhou, remodelou todo. Eu sei que teve gente que veio de Floripa fazer o curso aqui presencial de 2 dias, pagando R$1.000 do curso. Enfim, foi bom. Batata estava assim, super mega empolgada na veia. Isso eu estava na loja ainda. Só que cada dia mais desmotivada. E aí a minha mãe percebendo aquilo. Até que um dia ela me impressionou. Luana, e aí? O que você vai resolver da vida? Você vai trabalhar direito ou você vai ficar só empurrando de barriga aqui? Como que vai ser, né? E que eu já não tava com mais tesão ali, não tinha mais vontade. E aí, nesse dia, eu sei que eu cheguei em casa chorando. Eu falava assim, cara, como que eu vou assumir pra ela que eu tô infeliz aqui dentro, que isso não é o que eu quero? E aí, por outro lado, eu também pensava, né, que um outro caminho, eu falei, tô esperando essa coisa toda do cursos dele funcionar, que aí eu vou abrir mão e vou ficar com ele lá. Só que, graças a Deus, Deus iluminou e falou, menina, não vai sair do negócio de família amarra burro em homem, não, porque é pior ainda, né? Enfim, Deus iluminou. E aí, sorte que ele iluminou, porque depois eu acabei separando, né? E aí, eu sei que eu pensei muito, né? Pensava muito o que eu ia fazer. Eu chorei, eu lembro que a única pessoa que me ouviu muito foi a moça que trabalhava lá em casa. Eu falava assim, como que eu vou decepcionar a minha mãe falando que eu tô infeliz dentro da loja, que eu não quero o negócio dela, porque era um negócio, gente, de família. E eu falei, eu vou frustrar a família inteira. Meu pai e minha mãe estão idealizando que eu vou cuidar dessa loja pro resto da vida. Foi um processo muito dolorido, mas enfim, cheguei e falei, olha, não dá, não tô feliz, não é isso que eu quero. E aí, nesse processo, né, não tô feliz, não é isso que eu quero, eu conectei com o podcast do Conrado, de Mindset Empreendedor, e um livro que é O Propósito, do Siribaba. E aí, esses dois foram muito casados para mim, porque eu sempre tive essa coisa na veia de empreendedorismo, de ver as coisas e falar, vamos abrir isso que vai dar dinheiro, vamos abrir isso que é oportunidade. Só que eu sempre olhava o cifrão na frente, vai dar dinheiro? Então vamos fazer. A minha racionalidade, na hora que eu saí do negócio e fui para o outro, é qual que pode dar mais dinheiro? A loja, então vamos para a loja dar mais dinheiro. E aí, nesse momento, eu vi que não era isso que fazia mais sentido. Eu falei, não é isso, até porque eu tô ganhando bem ali na loja, mas eu não tô feliz, não é isso que eu quero. E aí, eu resolvi realmente começar a ouvir e falar, cara, que sentido é o que eu tenho? Qual que é o meu propósito? O que eu vou fazer? E foi a hora que eu decidi fazer um negócio que já estava meio embutido. Desde novinha eu pensava em ser consultora, mas nunca tinha vindo para frente. Eu lembro que eu tinha idealizado que ia chamar L. Fernandes Agência, alguma coisa assim. Eu lembro direitinho, lá atrás isso, né? E aí, nesse dia... a primeira coisa que eu fiz antes de conversar com a minha mãe foi mandar uma mensagem para um médico que me atendia, um dermatologista, e eu sabia que ele estava deixando muito dinheiro na mesa.
E eu falei, eu mandei uma mensagem, falei assim, eu tinha o contato dele, eu falei assim, doutor, eu resolvi, vou começar a fazer atendimento de mídias sociais, assim por diante, e eu queria muito que você me desse uma oportunidade para me contar como que eu posso te ajudar para você ganhar mais visibilidade, assim por diante. E nisso ele me deu uma proposta, foi meu primeiro cliente, me deu a chance. E aí nisso eu cheguei, conversei com a minha mãe e me lancei no mercado. Nesse dia eu abri o Instagram e comecei a jogar conteúdo. A única coisa que eu fiz. Caraca. Eu tomei essas duas atitudes. Comecei a jogar conteúdo e mandei contatos aí para isso. Porque o que acontecia? Eu não era um Zé Ninguém, né, André? Eu já dava consultoria gratuita. As pessoas sentavam lá. Luana, o que você faz no Mercado Livre? Como você começou a vender? E assim por diante. Eu não era um Zé Ninguém no meio. Então, na hora que eu falei, estou fazendo, eu tive a oportunidade. Eu comecei a me aparecer da forma correta. Eu sei que eu continuei trabalhando na loja da minha mãe, porque eu tinha conta para pagar. Então, eu falei, mãe, primeiro deixa eu ver como que eu consigo ganhar. Porque até então eu falei, quero fazer isso, mas eu não sabia se isso me dá dinheiro. Porque eu não sabia para onde eu estava entrando. Eu só sabia que eu queria. É a primeira vez que eu fiz isso. Loucura, né? E aí, em 20 dias, eu tava com a minha agenda lotada. E aí, o que eu acredito que foi, sabe? Foi muito assim, cara, eu me conectei com o universo. Eu tava ali entregando o que o universo me pediu e é o que eu sinto que a coisa floresce. O dia que a hora que eu não estou conectada com o universo é a hora que eu ganho menos dinheiro. Porque quando eu tô focada no cifrão, que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero fazer alguma coisa, é a hora que eu nunca consigo fazer vendas. É muito louco. Pra mim, eu já percebi isso. Bem assim. Eu tenho que quebrar. Na hora que eu misturo a comunicação na minha mente, eu me destruo na hora. Aí eu não sei se é crença. Isso tem... Deixa eu só abrir um parênteses aí. Isso tem conceito, tá? Porque o que acontece? Quando você... A venda é muito pela não venda, né? Quando você faz muito esforço para vender para alguém, quando você quer muito vender por causa de alguma coisa, principalmente por causa de dinheiro, você acaba demonstrando isso, porque você está muito afim de vender, sabe? Você fica muito compra. Isso é perceptível e a pessoa não compra. Então, porque, na verdade, é muita venda pela não venda. Eu vejo muito que o vender é ajudar. Quando você realmente coloca o foco do ajudar a resolver o problema da pessoa, você vende sem vender. Porque, na verdade, você está resolvendo o problema dela. Você não está empurrando nada goela abaixo. É tipo assim, cara, deixa eu ver se eu vou ajudar o seu problema. Se fizer sentido, senão eu vou te mandar lá pro André, porque a mentoria dele... As pessoas, elas têm dificuldade de tomarem decisões. E o vendedor, ele ajuda ela a tomar a decisão. Ele usa a persuasão em si para ajudar ela a tomar a decisão. Óbvio. A venda é eu ajudar a pessoa a tomar a decisão para comprar aquele produto ou serviço que eu acredito. Usar argumentos, né? Exatamente. Só que, se eu estou mais interessado do que ela, alguma coisa errada tem. Entende? Aciona um sinal de alerta mentalmente na pessoa. Peraí, ele quer mais do que eu. Total. Por isso que a venda é muito pela não venda. O Flávio Augusto, ele fala muito que você tem que fazer uma venda com cheque de 1 milhão no bolso. Por quê? Você está com um cheque predatado, você já é um milionário. Então, se aquela venda vier ou não faz diferença. Sim. Entendeu? Aí o seu foco está na pessoa, não está em você. E quando você foca na pessoa, exatamente. Você consegue vender. O foco está na pessoa, isso aí. É isso. O que acontece hoje no mercado é que, pela necessidade, a galera deixa de focar na pessoa para focar no dinheiro. Aí mora o problema. É isso aí. Aí, André, nessa etapa aí, depois de 20 dias eu estava com a agenda lotada e eu, no início, eu precisei entrar no mercado de uma forma diferente. Porque se eu entrasse aqui querendo ser mentora de negócios, eu não ia ter grandes oportunidades. Então, eu precisei entrar como se fosse uma mini agência. Eu fazia tudo. Aprendi a fazer site, aprendi a fazer tudo. Vídeo, comprei câmera top, porque eu falei, não vou aguentar argumento do cliente falando que não tem dinheiro para tirar foto, então eu vou lá e vou comprar e vou fazer um curso de foto para tirar foto boa do cara. Aprendi tudo. Aí, porque eu precisava vender meu peixe. Aí, quando encheu, e eu não queria, hora nenhuma, eu pensava em ser uma agência, né? E meio que eu tava trilhando para onde eu queria. E nessa hora que encheu e eu gerando muito valor para as pessoas, gente, para mim, o carro, eu fiz isso tudo no orgânico e tudo aconteceu aqui no Instagram. E aí eu vi que as pessoas queriam mais. E eu falei, gente, eu não posso limitar a minha ajuda para essas pessoas. Eu sou só uma, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar curso.
Não tinha pensado nisso, eu vou dar curso. E aí, nisso, eu lancei meu primeiro curso, que foi em agosto. Eu comecei em junho e em agosto eu fiz o primeiro curso. E aí, nesse período também, já outros contatos foram aparecendo, que depois eu fui para Fortaleza dar um treinamento. Nesse ano, eu fiz mais 2 cursos depois. E assim, a coisa foi acontecendo. E foi um ano, 2017 e 2018, foi um ano muito acelerado para mim. As oportunidades caíram. Eu entrei no time muito certo, sabe? Eu encabecei um movimento aqui em Uberaba muito forte aqui na região. Porque como eu... E você é muito regionalizada, né? Você é muito dentro da cidade de Uberaba. Então, na época, hoje eu acho que já eu tô mais expandida, né? Mas na época, eu acho que, assim, né? Eu acredito que você vai ganhar força primeiro focando no e você ampliando. Essa é a minha... Senão você dá tiro para muito lado e aí é mais difícil de você acertar. Então, inicialmente, eu comecei ali. Agora eu já tô tendo... Agora não, com o tempo você já vai aumentando. A sua circunferência, igual a mentoria. Eu dou mentoria para Brasília, para BH, e assim você vai indo para qualquer canto. Não tem problema, mas primeiro você tem que ter alguém que vai te abraçar, pegar sua força, fazer sua autoridade crescer. E aqui era um mercado muito, muito cru ainda. Ninguém vinha com a mentalidade e com a forma de que eu enxergo hoje os negócios. Ninguém trouxe essa comunicação. Então, eu vejo que muito do meu crescimento foi isso. Eu entrei no time muito certo. Aliás, graças a Deus, ainda estou no time muito certo. Em termos de acompanhar, mas é porque a gente está buscando ali muito, e aí eu venho e dou a cara. No que eu dou a cara, você se expõe, você faz as pessoas perceberem o que você pode gerar no negócio delas. E aí, nisso, eu vi a porta do treinamento e me encantei. Falei, cara, é isso que eu amo fazer. Sabe? É isso que eu quero. E o único evento que eu tinha ido de marketing até então, no dia até o meu treinamento, foi o Fire. Fora isso, eu não tinha nenhum curso. Eu tinha a bagagem minha de experiência, de treinamento, de tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, mas eu não tinha ido nenhum curso. Depois que veio chegar imersão, Legacy, assim por diante, meus 2 primeiros cursos eu ainda não tinha nenhuma base, eu não tinha ainda 8 P's na minha vida ainda. Eu tinha a minha base de crescimento. Mas vamos lá, agora vamos falar um pouquinho, e aí que eu acho legal a tua história. Agora vamos falar um pouquinho sobre... você fala muito com... Quer falar? Quero. Aí só fechando, aí o que aconteceu? O treinamento, o curso, me trouxe mais autoridade porque eu mostrava para as pessoas a importância da parte estratégica dentro do negócio e não só operacional. E aí eu comecei a ser contratada para fazer o que eu faço hoje. Então eu comecei a educar a minha audiência para me conquistar e chegar onde eu estou hoje. Porque hoje eu não faço operacional, hoje eu faço só o estratégico. Ah, top, top. Isso aí. Que é o mais importante, né? Do que o operacional. Atacar outra vez. Fora isso, o YouTube te ensina. Exatamente. E aí, eu queria falar um pouco agora sobre posicionamento e autoridade, tá? Eu sei que você saca muito disso, a gente fala mais ou menos com a mesma audiência, que você fala para empreendedor também, profissional liberal, né? Com a diferença que você ensina o cara a se posicionar no mercado, ter uma autoridade até para cobrar mais caro, e eu falo de vendas. E aí eu queria, por exemplo, hoje, Luana, o mercado do jeito que está, mercado parado, todo mundo já descobriu que tem que ir para o online, agora descobriram na dor, né? Eu quero te fazer uma pergunta bem específica, que é com relação à produção de conteúdo. Vamos começar por aí, produção de conteúdo. Muito se fala, tem que produzir conteúdo, alguns falam, não precisa produzir conteúdo nenhum. O que você acha sobre a produção de conteúdo para construir posicionamento e autoridade? Essencial. Se você não gera valor no gratuito, na produção de conteúdo, as pessoas não vão te dar oportunidade para você gerar valor no pago. O que eu vejo? As pessoas hoje elas estão entrando, igual você falou, viu e foi necessário e vou entrar pro online agora porque eu preciso. Cara, isso aí é um jogo de longo prazo. Você não vai hoje lançar um produto se você não Zé Ninguém achar que você vai vender, porque a internet não é mágica, gente. A internet é pior do que o físico. Porque o físico tem esquina boa, o físico tem um vizinho que vai falar de você, o físico tem gente que pode te ajudar, o seu ponto pode te ajudar. No online, você é um Zé Ninguém. Todo mundo está no mesmo oceano. Você é um pontinho, não tem nada, não tem esquina boa. Então, você tem que construir do zero. Então, tem essa crença, né?
que internet tudo é fácil, e não, ao contrário. Eu acho que a internet é mais difícil de você conquistar, porque você não tem atributos que te ajudem. Você tem que realmente entrar para agir. Só que ela tem uma outra facilidade. Quando veio a internet, ela quebrou várias barreiras, né? Então, todo mundo tem a oportunidade de construir o seu terreno aqui dentro. Todo mundo tem a oportunidade, gratuitamente, de mostrar para que veio e para que está aqui. É tão engraçado que essa coisa de você se mostrar... hoje eu tenho dificuldade de me vender, porque eu me mostro tanto que as pessoas já me compram. Eu não preciso ficar me vendendo. As pessoas já chegam, Ana, quero que você me ajude. É diferente do que eu falar, o que eu sou, o que eu faço, como que eu posso te ajudar. Cara, vai lá no meu Instagram e olha o que eu sei, o que eu faço, o que eu deixei de resolver. Porque a gente expõe. E aí você chega, o cliente chega até você. Quando você conquista a autoridade, quando você conquista... Gente, autoridade, lembrando de uma coisa, tá? Não é você ser celebridade pro mundo, não. Você tem que ser sua autoridade, você tem que ser gigante para quem te segue. Se você tem 100 seguidores, você tem que ser autoridade para esses 100 seguidores. Depois a gente vai entrar na escala lá do pirâmide, lá da pirâmide, que você pode falar que eu sou celebridade e autoridade. Aí sim você tem que ser famoso. Muita gente tem que te conhecer. É o poder do micronicho, né? O pilar mais forte é você ser relevante para alguém, cara. Seja autoridade, seja gigante para alguém. E aí você vai ser gigante para todo mundo. Aí você vai proporcionar. Então, como que você vai ser útil? Como que você vai gerar valor na vida das pessoas? E ser autoridade... É porque, assim, posicionamento a gente define. Conteúdo define a audiência. E a autoridade é a audiência que te define. A percepção das pessoas perante você não é você que se rotula como tal. Então, as pessoas têm que falar, cara, olha que bacana, aquela pessoa é autoridade naquele assunto. E ela vai fazer o seu jogo acontecer. Ela vai te levar para mais pessoas. Por isso que eu trago muito o assunto autoridade casado com boca a boca. Quando você tem uma autoridade bem feita, com influência junto, você gera um boca a boca, que é o marketing mais efetivo que tem, extraordinário. É o boca a boca tanto online, mas principalmente o offline. Porque o offline ele converte mais rápido. Quando a pessoa fala, porque... Quando a gente faz o boca a boca offline, ele é mais poderoso por quê, gente? E engano seu se você acha que ele é menor, tá? Eu tô sem o dado aqui, mas eu acho que o boca a boca online representa 7%. O restante é tudo offline. O boca a boca offline ele é tão forte porque ele é direcionado, ou seja, você não fala para todo mundo, você fala porque você está fazendo uma conversa com o André agora e o André perguntou e comentou que ele está tendo uma dor de cabeça. E aí eu, direcionada para o André, e totalmente persuasiva, porque eu sou uma pessoa conhecida com ele, que ele já tem confiança, eu falo, toma Doril, cara, acabou, é uma indicação certeira. E vai tomar e vai comprar o que passou, porque é mais forte do que qualquer pessoa vir aqui e falar, gente, toma Doril que é bom. Se vai atender, se não vai, é muito sem parâmetro. A gente não tem o parâmetro. A gente tem, às vezes, a gente confunde isso, porque a internet a gente sabe o número de cliques, a gente sabe o número de views, mas a gente não sabe realmente se isso trouxe uma conversão grande nisso aí. Boca a boca, ele tem que acontecer. A partir do momento que você faz um trabalho de posicionamento forte e autoridade, ele é uma consequência alta. E a ideia é que ele aconteça num bando, um exército de boca a boca falando de você. Porque aí você entende quais são os mecanismos para fazer as pessoas falarem mais de você, para aumentar a sua autoridade, para você virar uma autoridade celebridade, para mais pessoas te conhecerem, né? Eu acho que eu te respondi, eu já fui para algum lugar. Não, eu acho que é isso. A intenção é provocar mesmo, tá? Mas, olhando para hoje, Luana, diante do mercado... Olha o Júlio aí, ó. Olhando para hoje, qual o caminho que você traçaria para quem está entrando no online hoje? Eu tenho um negócio físico, seja ele físico, eu sou consultor, eu sou profissional liberal. Qual o caminho mais... Não vou dizer que mais fácil, porque não é fácil, mas qual o caminho que você indicaria para uma pessoa hoje para conseguir ganhar um posicionamento e uma autoridade online? Primeiro, tá? É muito difícil a gente gerar qualquer impacto no externo se a gente não conhece as nossas potencialidades no interno, ou seja, na gente mesmo. Então, o primeiro passo para mim é se olhar, é olhar para dentro e definir realmente quais são as suas potencialidades. Quem é você? Qual que é a forma que você impacta na vida das pessoas? O que é? Não é missão, gente, não é missão bonitinha, é missão do tipo assim, além do produto, o que você está entregando para a vida das pessoas? Porque é o que eu falo, é o que eu falei hoje até na live mais cedo. Gente, as pessoas não estão comprando seu produto, elas estão comprando uma marca que elas se identificaram,
que representa ela. Então, como que você está trabalhando a sua marca para que ela seja representativa para as pessoas, para que elas desejem ter você, para que ela deseje frequentar seu bar e não o bar do outro, porque o seu bar leva para ela algumas outras coisas. Tira o foco do produto, entrega uma máxima muito maior, entrega um movimento muito maior que você ajuda as pessoas com a sua marca. E então entender as suas forças, suas potencialidades. Porque hoje, para você realmente ganhar a atenção das pessoas, você vai ter que trazer um pouco, você vai ter que trazer a sua essência, a sua autenticidade aí para fora, porque a gente não está cansado dessa coisa muito robotizada, dessa comunicação totalmente negócio, empresa, marca. A gente quer ver marcas que falam, que têm movimento, que encabeçam esse padrãozinho, né? Não, gente, já era, isso não gera. Agora que a concorrência está maior ainda, que a atenção das pessoas está mais disputada ainda, está cada vez mais difícil. Por isso que eu falo que o jogo do futuro é o jogo de quem tem influência e autoridade, cara. Quem não tem influência e autoridade está fora no futuro, porque vai ser refém só de anunciozinho e olhe lá se vai impactar alguém. Então, assim, porque as pessoas estão selecionando tudo que elas querem ver. Depois que você entende as suas essências, é a hora que você vai desenhar esse conteúdo. Você entregar esse conteúdo de forma humanizada. O que é isso, gente? Com a sua pegada, cara. Com o seu jeito, com a sua fala, com a sua visão. Não existe essa coisa. Por isso que eu bato muito forte. Instagram. Cara, não existe você passar por uma agência para ele fazer tudo. Ele pode fazer a arte, mas a legenda vai ter que ser você. Porque a forma de falar, a forma de enxergar tem que ser a sua, para as pessoas gerarem conexão. E aí, o segundo passo, né? Você selecionar qual que é a ferramenta que você vai usar. Você não precisa estar em todas as plataformas. Descobre aí qual que é a plataforma que o seu usuário está. Se é o Instagram, beleza. Então, agora, como que eu vou fazer um conteúdo que vai brilhar e vai ajudar as pessoas nessa plataforma que eu vou escolher? Gente, conteúdo não precisa ser só aquele conteúdo beabá, de áudio, pode ser um conteúdo de meme, cara. Pode ser que com meme você impacta as pessoas e gera transformação. Não existe o padrão, existe o que você comunica melhor. E aí a gente vai entendendo que cada pessoa tem um perfil. Eu vou dar um exemplo meu. O meu feed, cara, não tem jeito. Eu bato essa cabeça. Eu não tenho tanta audiência no Stories como eu tenho no feed. A minha força é no feed, a minha comunicação forte é no feed, não é no Stories. E tá, pra que eu vou ficar batendo a cabeça? Eu vou fazer o que é legal, necessário fazer ali, mas deixa eu pôr minha força onde eu sei que eu sou boa pra caramba, e deixa eu tirar mais. Nossa. Esse que é o problema. O maior problema das pessoas, e que a gente tem que se controlar, é as pessoas querem ficar inventando o tempo todo, em vez de fazer o que funciona com maestria. Cara, pega o que já tá funcionando e faz com maestria. Faz um negócio top, porque aí ele vai dar mais resultado ainda. Em vez de você ficar lá pinando, o que eu vou fazer de inovação? Se você nem o beabá você não tá fazendo, se nem o feijão com arroz você não tá fazendo, se nem interagir com os seus seguidores você não tá interagindo, se nem criar um relacionamento com os seus clientes você não criou, você tinha o telefone do WhatsApp e nem conversou com eles. Como assim? E aí agora chega na crise, você quer ligar para ele e quer que ele te atenda todo humorado, falando eu quero comprar de você mesmo agora que eu tô economizando dinheiro? Pô! É desse jeito. Não desse jeito. Deu desespero, né? Falei, e aí, fulano, tudo bom? Eu postei, acho que foi no Stories, eu postei em algum lugar essa semana falando exatamente disso. Eu recebi um contato de uma pessoa que eu não falo há uns 3, 4 anos. Essa pessoa é comercial, trabalhou comigo, sabe que eu entendo de área comercial, de repente não sabe que hoje eu ensino esse processo. E assim, não deu nem tipo, né, um convitezinho, perguntou se eu estou bem, não. E aí, já viu o produto novo que a gente tem, não sei o que lá? Aqui, ó. Falei, pô, peraí, cara. Eu até brinquei, eu falei, cara, quer sair comigo? Pô, me chama pra jantar, me faz um carinho, me dá uns elogios antes de querer me beijar, pomba. Não existe, sabe? É o que eu falo, em meia crise... Mas sabe o problema? É porque as pessoas acham, gente, que as coisas chegam mastigadas. As pessoas vêm pra internet, elas falam, vou fazer o Instagram, que vai chegar e vai todo mundo comprar, assim, ó, do nada. E não é isso, gente, é um trabalho de longo prazo. Para de jogar o jogo do curto prazo, por favor, gente. Constrói que você vai colher para sempre. A colheita é eterna, mas a construção, ela é passo a passo. Não dá para você, hoje você falar que você quer construir a casa e amanhã a casa tá pronta. É um processo.
E assim, Exatamente. e aí até por que que a autoridade é tão forte? Porque a autoridade gera venda. E mesmo se você não tiver autoridade e quiser investir em tráfego, o seu resultado não vai ser tão alto. Porque as pessoas vão querer comprar de quem tem credibilidade e autoridade. Por isso que eu bati muito na tecla, que eu vi muito profissional vindo à tona. Faz seu e-commerce, faz seu curso online. Cara, não gasta agora, não. Gasta em construir a sua marca. Porque na hora que você constrói a sua marca, tudo que você lançar depois vai dar certo. Agora, se é um Zé Ninguém quer lançar tudo, você não vai vender nada. Não adianta. Não adianta. E uma lição para mim muito forte, que eu já tinha isso. Esse momento é onde está te mostrando quem faz brand, quem trabalha com posicionamento de marca, está saindo na frente. É o que está ganhando o mercado, porque é o que conquistou relacionamento com o cliente, é o que tem coração com o cliente. A gente está cansado de empresas que querem brincar de manipular a gente o tempo todo. A gente quer empresas que inspiram a gente, né? Eu falo que é o jogo de jogar com a inspiração, não a manipulação. Eu sou muito a favor dos argumentos de venda. Para você, depois que você atrai, você conseguir concluir uma venda. Mas eu não sou a favor de você ficar brincando de manipulação. Porque aí você acostuma as pessoas a comprarem só o que você tem. O que é manipulação, gente? Não é uma coisa tão ruim assim, não. A gente faz isso com os nossos filhos, infelizmente, tá? Ô, filhinho, se você comer tudinho, a mamãe vai deixar você ver mais filme, tá? Aí você acabou de usar uma manipulação nele. E aqui é assim, olha, se você comprar de mim, eu vou te dar 50% de desconto. Aí eu te deixo você comprar de mim. Então, é desconto, é apelo, é alguma campanha totalmente distorcida. Isso é manipulação. Eu não acho que você vai ganhar mercado, e principalmente, você pode até vender, mas você não vai ganhar fãs agindo dessa forma, porque eles vão comprar só quando você tem coisas boas para oferecer. Eles não vão comprar quando você está simplesmente sendo você, quando você é a sua marca somente na essência. Uma mudança que existe grande hoje no mercado, que alguns já perceberam, outros não, né? Antigamente, quando não existia a internet, ou a internet não era o que é hoje, o que acontecia? A empresa fazia o posicionamento de marca, o marketing, né? E a empresa naturalmente vendia de qualquer forma. O que é vender de qualquer forma? Ela empurrava o produto mesmo para as pessoas, sabe? Porque isso não se difundia, isso não viralizava quando tinha um produto ruim, quando vinha produto quebrado, quando o produto não atendia. Isso não viralizava, morria ali, acabou, perdi. Hoje não. Hoje você compra um celular, ele não é o que foi anunciado, viraliza de uma tal maneira que corre o risco da empresa perder bilhões. Porque cai as ações na bolsa de valores e não sei quem reclamou. A empresa tem que melhorar todo o posicionamento dela, se retratar, por causa, muitas das vezes, de um cliente. Né? Quantas vezes a gente já viu isso no mercado? É um jogo muito delicado, gente, que você tem que cuidar muito da sua credibilidade. Eu não lembro o nome, porque eu não sou pegada, mas um caso fácil da gente entender é aquelas influencers que, gente, não vamos jogar que é influencer, porque isso pode acontecer com a sua marca. Eu lembro de uma influencer que ela falava que era vegetariana, defendia a bandeira de vegetariana, e ela foi pega comendo normal, alguém filmou alguma coisa normal. A credibilidade dela acabou no mesmo momento. E é isso que você tem que pensar. Não brinca com a sua credibilidade, gente. Não brinca na internet. Porque do jeito que você está ganhando o jogo hoje, amanhã você pode ser detonado rapidinho. Porque você não teve estratégia, porque você não foi uma pessoa realmente coerente com as suas falas e as suas ações. Por isso que não é bom você criar um personagem, né? É bom você ser você mesmo. É isso. E é por isso que ganha, porque na verdade, como que você vai ganhar como personagem sem ter tanta gente mais legal e original aqui dentro? Né? Você vai ser simplesmente deletado dentro da plataforma. Não tem jeito. Massa. Muito legal, Luana. Muito legal mesmo. Galera, quem gostou dessa live aí, diz aí, eu. A nossa amiga Luana voltar para dar várias dicas de posicionamento e autoridade. Vamos, com certeza, com certeza. Boa. Pra falar com você é um bate-papo de pré-feriado, né, colega? Tá? Que estamos tudo certo, a gente fica até 2 horas da manhã aqui.
Verdade, verdade. Faz aí suas considerações, Lu. É um prazer, cara, um prazerzaço falar com você novamente. Galera, quem é meus seguidores aí, ó, que eu sei que a Dani é minha seguidora, o Umes, cara, segue a Luana, que a Luana dá umas dicas muito fera, a Luana é muito boa. Ela tem um treinamento top demais, que é um treinamento gigantes. Eu participei do treinamento e foi sensacional em Uberaba. Cara, vamos ter ele Existe uma online agora, promessa Lu. aí, isso aí que eu ia falar agora. Existe uma promessa aí de que vai rolar o online. Ó, segue ela, acompanha ela, porque se rolar o online, eu indico, tá? Tem a Mas minha bênção. é isso aí, mas acompanham que vai sair. Deixa eu jogar aqui, vai sair essa semana. Semana que vem vai rolar a Jornada dos Gigantes, gente. 4 dias onde eu vou te Aí, guiar aí como que você vai realmente sair do anonimato e alcançar aí sendo uma referência do seu mercado. exatamente, A primeira exatamente. coisa que eu quero encerrar aqui, rapidinho, né, que senão cai, é Né? com a minha frase para vocês. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Por que não pensar e ser gigante? Ser gigante, gente, é enxergar a vida com os melhores óculos. Porque ser gigante é você ver os problemas e resolver agir, ousar fazer e fazer acontecer. É muito mais a ver com atitude do que do ter ou não ter. Quando você começa a ter um olhar grande, pensar grande, você atrai coisas boas para sua vida. Você começa a viver no mundo da abundância. Então, se você quer abundância, começa a ser gigante, tá, gente? Ouse ser gigante diariamente. Para com esse olhar mesquinho, ficar olhando o concorrente, ficar olhando aquilo ali ou aquele comentário que não te alimenta. Cara, pensa grande, porque eu tenho certeza que você consegue alcançar. E eu gosto de pessoas que sonham grande, porque o medo delas faz elas tomarem atitude e realmente realizar. Top, Luana. Top, top demais. André, brigadão, Show. fico muito obrigada. Obrigado você, Lua. Sucesso aí na sua temporada de lives. E estamos juntos. É, show. Obrigadão. Lua, obrigado, tá? Tudo de bom para você. Estou te acompanhando. Se precisar de mim, você sabe que você tem meu contato, você pode me chamar. Parça. E, galera, muito obrigado até aqui. Obrigada, Gente, fica com gente. Deus. Boa noite para vocês Até aí. Tchau, Lua. mais. Beijo.